Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o evangelista Daniel Ferreira e hoje nós iremos começar a estudar esse módulo, do curso de bacharel em teologia do IBAD, com extensão na Igreja Jardim América 2, pastoreada pelo pastor Brenner e pela pastora Nayara. E então nós temos aqui esse núcleo de estudo na nossa igreja. Uma das qualidades que nós temos aqui e que faz a diferença é nosso pastor tem essa preocupação com o conhecimento dos seus membros a respeito da palavra de Deus, A própria palavra de Deus diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E Jesus diz também que errais por não conhecer as sagradas escrituras e o poder que há nela. Pede também Jesus para examinar as escrituras, porque é ela que testifica de Jesus. Então, nós falamos no módulo passado sobre a igreja, a história da igreja, Então, nós contamos toda a história da igreja, desde antes ali de Jesus nascer mesmo, com a história ali dos 400 anos ali, neotestamentário, e trouxemos até Jesus e até século XVI, reforma, contra-reforma. Então nós trabalhamos bem a história da igreja. Agora nós vamos partir para uma parte muito importante, que é a questão da igreja nos tempos de Jesus. Então, quando Jesus sobe ao céu, estabelece-se a igreja, Então ali começa o movimento do cristianismo, porque são seguidores da doutrina de Cristo. E dentre todos os seguidores das doutrinas, dos ensinamentos de Jesus, tendo ali os 12 apóstolos, Todos eles que estavam imbuídos com esse compromisso com a igreja, mas dentre todos destaca um que é o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar do apóstolo Paulo, fazendo uma resenha da história dele, porque o tempo também é bem exíguo e não temos como, em uma aula de vídeo, falar, explanar todo o conteúdo. Mas nós vamos aqui aprender, pelo menos o básico, a respeito de Paulo e da sua importância para a igreja, desde a sua época, desde a época da igreja apostólica até os dias de hoje. A importância de Paulo é gigantesca. Paulo é um gigante dentro do cristianismo. Paulo é referência para todo e qualquer um estudioso, todo e qualquer um que pretende aprender a respeito da palavra de Deus. Paulo é necessário, é peça necessária. Não tem como falar da igreja excluindo Paulo. É impossível. E, na realidade, hoje nós vamos aqui olhar que o livro, por exemplo, vai trazer a primeira parte aqui, a primeira unidade, e essa que nós vamos trabalhar, a vida de Paulo e as bases da igreja. Então nós vamos falar aqui sobre a vida de Paulo e sobre as bases da igreja. E isso é muito importante. Primeiro, quem era Paulo? Paulo veio de onde? Como foi a conversão de Paulo, desse grande homem de Deus? Um homem que fez toda a diferença em sua época e faz até nos dias de hoje. Na realidade, Paulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, e Paulo era judeu de nascença, porque Tarso era uma província, uma cidade controlada pelos romanos, porque na época de Paulo ali, principalmente nesse momento, toda aquela região era governada pelo Império Romano. Então, Paulo é um judeu. Só que Paulo também tinha uma dupla cidadania, ele também tinha cidadania romana. Todos historiadores concordam que provavelmente o seu pai ou tenha conquistado digamos assim, esse green card, ou essa cidadania dupla, romana e judia, porque ele provavelmente ou tenha comprado essa cidadania ou tenha servido ao exército romano e de alguma forma ter sido condecorado com essa dupla cidadania. Então Paulo nasce ali
por volta ali do ano 10, por volta do ano de 5 a 10, e ele vem da sua cidade, seus pais enviam ele para a casa da sua tia em Jerusalém, e ele vem para estudar. E Paulo, então, aquele menino, desde pequeno, tudo indica que um menino inteligente, um menino prodígio, ele vem estudar em Jerusalém. E quando ele vem para Jerusalém, ele vai estudar, na realidade, nas melhores escolas daquela cidade. Inclusive, a própria Bíblia vai dizer que Paulo estudou, e lá a palavra é exatamente essa, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o sábio daquela época, que era neto de Hilel, que era o chamado de o velho sábio. Então, Paulo é uma criança que vem, e tudo indica que tinha condições boas, não era pessoas digamos, pobre, mas era de uma classe média alta. Tanto é que pelas escolas e pelos estudos da época, quem estudou onde Paulo estudou, eram pessoas que tinham uma condição, digamos assim, diferenciada da grande massa. Então, Paulo consegue estudar, Paulo consegue ter o que chama de aio, né? Ou aquele que é responsável, que a palavra aio aí tem um significado importante, que vem de pedagogo, né? Ou paidagogo, que é aquele que leva o menino no caminho da sabedoria, no caminho do conhecimento. Então Paulo tinha alguém responsável por ele, para levar ele para estudar, para aprender. E Paulo foi um poliglota. Paulo falava vários idiomas e com fluidez. Então Paulo cresce, Paulo se desenvolve, Paulo tem relevância dentro daquela região. E Paulo tem uma coisa interessante, que Paulo era um fariseu de fariseu. A classe dos fariseus, ela surgiu, na realidade, antes de Jesus. Lá na época dos Macabeus, na época daquela ausência dos 400 anos, por exemplo, então Deus não fala com o povo, mas aquelas pessoas que eram estudiosas, que conheciam a lei, elas começaram a estudar a lei, elas começaram a interpretar a palavra para manter a palavra viva, as leis de Moisés, e daí surge então um grupo que eu diria para você radical, um grupo que estudava a palavra e era muito radical e muito legalista. Então Paulo surge daí, por isso Paulo é um fariseu de fariseu. Então, inclusive, dentre aquelas classes que surgiram uma classe chamada de zelotes. Os zelotes era um grupo dentro do farisaísmo, mas que era totalmente radicais. Tanto é que mais à frente a gente vai perceber que o próprio Paulo vai dizer que ele era implacável na perseguição aos cristãos, em razão de entender que os cristãos estavam, de certa forma, deturpando os ensinamentos mosaicos. Então ele chegava, como aí nós vamos olhar mais na frente, que Paulo, por exemplo, Paulo consentiu na morte de Estevão pelo zelo que ele tinha extremado pelo judaísmo. Então Paulo era um judaizante de carteirinha. Então Paulo realmente tinha esse tipo de pensamento. E Paulo, o apóstolo, até então Paulo, né? O Paulo é uma figura muito importante ali. Paulo fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio ali de Jerusalém era composto pelos saduceus, pelos fariseus, pelos religiosos de uma certa forma e dos políticos, e era literalmente o grupo, né? A classe dominante, a classe que, tanto na questão da religiosidade como também da política e da economia, que decidiam tudo que era estabelecido para aquela cidade. Então Paulo fazia parte. Era como se fosse, para você ter uma ideia melhor, que se fosse o Sinédrio fosse o Senado do Brasil, onde as decisões
elas saem de dentro. Então, Paulo tinha lugar de fala e tinha voto para decidir muitas coisas. Então, o que acontece? Quando Jesus morre, vocês lembram que Jesus morre, sobe ao céu, começa então a igreja, a eclesia, literalmente ela começa agora. E então há uma grande perseguição ali, principalmente dos judaizantes, dizendo e pensando o seguinte: agora chegou a hora de exterminar esse povo, esses seguidores desse Jesus. Então, para eles eram blasfemadores, eram pessoas que iam contra as leis de Moisés, e isso era blasfêmia. Então começou uma grande perseguição. E aí a gente vai observar ali no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo, se não estou enganado, capítulo 7, vai mostrar ali o primeiro mártir, né, dessa história da igreja, que foi Estevão. Estevão, uma pessoa eloquente, a palavra diz que Estevão era alguém que tinha tanto a oratória, tanto o conhecimento quanto a unção. Estevão era alguém muito grande, alguém muito importante, mas os religiosos, mas os fariseus, os judeus o mataram. E Paulo estava ali no dia da morte, do apedrejamento. Paulo estava perseguindo os cristãos e Paulo consentiu na morte de Estevão. Inclusive, a própria Bíblia vai dizer que as pessoas que iam apedrejar chegava e dizia para ele, é como se ele estivesse ali assistindo, mas as pessoas chegavam e pediam para ele olhar, dá uma olhada aqui na minha roupa aqui que eu vou apedrejar. E Paulo vigiava ali as roupas, os pertences daqueles que iriam apedrejar Estevão. Então Paulo era um perseguidor ferrenho da igreja. Tanto é verdade que ele pede carta ali no Sinédrio, aos sacerdotes, para perseguir os cristãos que na diáspora, ou seja, na fuga que foi em massa quando Jesus morreu, para aquela região ali da Galácia, para aquela região ali de Antioquia, e fugiram para todos os lados. Isso se chama diáspora, né? A dispersão. Então Paulo pede cartas e vai, na realidade, vai até Damasco para perseguir e trazer cristãos amarrado, acorrentado, chicoteado. Então Paulo era esse carrasco, Paulo era essa pessoa que era um algoz dos cristãos. Então Paulo pega essas cartas e Paulo vai rumo à cidade de Damasco. E aí é que acontece o grande milagre. A palavra de Deus vai dizer ali na conversão de Paulo, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, né, que é conhecido, muito conhecido por todos vocês, que no caminho de Damasco acontece algo. Uma luz, um som estridente intercepta Paulo no meio do caminho. E ali a palavra vai dizer, a história vai dizer que Paulo cai por terra. E aqui entra algo interessante, né, que a gente não tem como confirmar, e muitas pessoas colocam essa questão como que ele cai do cavalo, não, aqui nós não temos, na realidade, a Bíblia não relata com clareza se ele estava num cavalo, se ele estava a pé, em camelo, não tem uma referência. O importante é que ele cai por terra. É como se ele ouvisse, visse aquele grande barulho, aquela luz, e ele ajoelhasse com o rosto no chão. E ali acontece que ele ouve uma voz que diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ali a resposta é contundente, faz toda a diferença aqui na história de Paulo. Ali vai dizer o seguinte, a resposta é: eu sou Jesus a quem tu persegue. E aqui nós precisamos abrir um parêntese, porque para ser um apóstolo de Jesus, um dos requisitos ou pré-requisitos principais é ter um contato direto com Cristo, ter andado com Jesus, ter conversado com Jesus. Até então, Paulo não tinha essa experiência, mas a Bíblia é perfeita e ela vai amarrar, ela vai selar, chancelar o apostolado de Paulo, porque aqui o próprio Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegue. E outra observação interessante aqui, que a gente precisa de atentar:
Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Não tem como desconectar, porque o próprio Jesus é o cabeça da igreja. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. E Paulo perseguia a igreja. Então, literalmente, Paulo perseguia a Cristo. Mas Deus tinha um plano, Jesus tinha um plano na vida de Paulo. E aí Paulo cai, Paulo fica cego. Paulo vai para a cidade. Na cidade ele fica ali em uma casa e na rua direita, como a própria Bíblia vai dizer. E aí Jesus, Deus, né, vai pedir ao sacerdote para ir na casa de Paulo para orar por Paulo. E uma coisa interessante, que é importante aqui para esse início, para a gente conhecer a vida de Paulo, é que o próprio Deus diz ali no Atos 9, fala algo importante sobre Paulo. Diz para ele: vai na casa que está na rua direita e você vai orar por um homem, porque este é muito importante para o Evangelho. Veja que Paulo até agora é perseguidor, Paulo até agora é alguém que é um algoz da igreja, não é convertido, é um judaizante sanguíneo, persegue a igreja, mas Deus, como não é atemporal, já vê Paulo não como um algoz, mas como o maior missionário e evangelista de todos os tempos, e que seria muito útil para o grande, para a grande construção da igreja dele aqui na terra. Lembra quando Jesus responde a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Edificar aqui no sentido de construir, no sentido de colocar de pé. Onde Jesus é a rocha, é mais do que o fundador da igreja. Jesus, ele é o fundamento, ele é a rocha aonde está estabelecida a igreja. E aí, essa igreja, que ela tem a base como a rocha Jesus, mas tem os pilares ali como os apóstolos, são os grandes pilares, as grandes colunas da igreja, que sustentaria a igreja até os dias de hoje. Então, Paulo, tem um papel importante. Deus o vê como a grande peça para essa construção, de grande importância para a realização do projeto de Deus. Então, aí eu acho interessante que Jesus diz: este é muito importante para o Evangelho. E uma coisa que ele diz: e lhe mostrarei o quanto ele vai padecer pelo Evangelho. E a palavra aqui, isso aqui é importante mais para vocês que vão pregar, que vai falar sobre Paulo. Essa palavra padecer, no grego, a palavra é pachos, ou pachos. E a palavra pachos, ela faz uma conexão com a palavra apaixonar-se. Ou seja, literalmente, Jesus está dizendo: esse rapaz aí, a partir de hoje, ele vai se apaixonar pelo Evangelho, ele vai se apaixonar pela igreja. Porque, na realidade, o que é importante é que Jesus disse: o meu espírito derramarei sobre ele. E ele vai olhar para a igreja como eu vejo. Ele vai enxergar a igreja com os meus olhos. Vai chegar ao ponto de Paulo apaixonar-se tanto pela igreja, que ele dá a vida pela igreja também. Paulo, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, Paulo também dá a vida pela sua igreja. E a palavra aqui, apaixonar-se, leva a gente a pensar. Você já viu pessoas apaixonadas por alguma coisa? A paixão que as pessoas têm, quando a pessoa é apaixonada, a pessoa enfrenta qualquer coisa por quem ela é apaixonada. As pessoas podem falar mal da pessoa,
Podem dizer que ela não presta, podem dizer que ela é isso, que ela é aquilo, mas a pessoa apaixonada, ela entra aqui e sai do outro lado, porque ela é apaixonada por aquela pessoa e ela dá a vida por aquela pessoa, ela faz de tudo por aquela pessoa. Assim foi Paulo. Paulo foi um apaixonado pela eclesia, pela igreja, e deu a sua vida pela igreja. Chegar ao ponto, por exemplo, de Paulo, olha que coisa interessante. Paulo chega uma hora que ele vai dizer uma frase dele que ela é tremenda. Ele vai dizer: gastei-me e deixarei-me gastar por amor às vossas almas, sabendo que quanto mais eu amo vocês, menos sou amado. Olha que amor. Esse aqui é o amor ágape. É o amor sem querer nada em troca. Paulo não queria nada em troca. Paulo apenas queria, como ele diz, que a morte para ele era lucro, contanto que ele cumprisse o seu chamado, o seu ministério. Olha que coisa maravilhosa. Falar de Paulo, a gente fica até empolgado, né? Porque é alguém que se doa, é alguém que entende o projeto, é alguém que tem a revelação do próprio Deus. Então, o apóstolo Paulo, uma coisa interessante que a gente precisa de entender, que apesar dele ser o maior entre todos, e aí tem uma curiosidade aqui, que é importante, que a palavra Paulo significa pequeno. A palavra Paulo significa pequeno. Veja bem, nós estamos falando do maior, o nome dele é menor. Mas a Bíblia diz que aquele que é menor será maior. Aqui se cumpre literalmente até no nome de Paulo. Paulo, o nome é menor, mas na realidade é o maior. E aí é o importante aqui que Paulo, quando se converte, então ele fica ali naquela cidade por algum tempo. Depois ele vai para a cidade de Antioquia da Psídia. E aí ele pega, aliás, Psídia ele vai na primeira viagem. Na verdade ele vai ali para Antioquia da Síria, que é literalmente a sede da época da igreja. É ali que eram as reuniões, os concílios, inclusive o primeiro concílio de Jerusalém deu-se ali. Então ali era o lugar das reuniões. Ali é onde estava o Barnabé, Paulo e tantos outros sábios. A Bíblia vai dizer que havia reuniões de sábios. Foi dali também da igreja de Antioquia, da Síria, que saiu Paulo e Barnabé para as viagens missionárias. Foi ali também que decidiram a fazer o diaconato, separar os diáconos para cuidar das viúvas, cuidar das questões sociais, da questão do templo, e foi ali também que saiu Paulo para pregar o evangelho. Então é muito importante a gente entender, e você precisa de compreender a questão da importância da igreja sede ali de Antioquia da Síria. É dali que as decisões eram tomadas e dali que foi que saiu toda essa missão evangelística, missionária, a qual Paulo é o ícone de todo esse movimento. Então, só trazendo aqui para você em respeito de Paulo, então Paulo, na realidade, é alguém que veio para fazer a diferença. E uma coisa importante a respeito de Paulo, que vocês precisam entender, é que o próprio Deus diz que este aí é chamado para pregar para os judeus, para os gentios e para os reis. Olha, aqui tem uma grande diferença aqui. Ele pregaria tanto para os judeus, quanto para gentio, quanto para os reis. Mas ele é conhecido mesmo como o pregador dos gentios, o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque na realidade ele foi rejeitado pelos judeus. E aí nós vamos observar em várias igrejas que ele fundava as igrejas, mas que havia uma rejeição muito grande dos judeus contra ele. Aonde ele ia pregar, saía corrido, saía espancado, saía pela porta do fundo, era apedrejado, foi preso, foi ignorado. Por exemplo, nós temos algumas igrejas, e nós vamos falar mais na frente, que ignorava o seu apostolado, não aceitava, rejeitava totalmente. Então Paulo foi alguém muito resiliente, alguém realmente que... Sabe por que Paulo vence?
Porque Paulo chega uma hora que ele diz, e aqui está a diferença. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo só resiste, só faz o que fez, porque não vivia ele mais, mas ele aceitou, e apenas o seu corpo era apenas o templo do Espírito Santo. A visão de Paulo é a visão de Cristo. A vontade de Paulo é a vontade de Cristo. Paulo falava a língua de Cristo. Paulo ensinava o evangelho genuíno de Cristo. Por isso resistiu tanto, por isso fez tanto, por isso multiplicou. Paulo é o estilo do crente que multiplica, que gera ovelha, que abre igrejas, que escreve cartas a várias igrejas, resolve problema, situações difíceis e mantém equilibrado. Sempre dizendo, prossigo para o alvo. Então Paulo é um exemplo, Paulo é um exemplo para nós e é o único de todos que teve a coragem e podia falar de fato, porque a vida dele demonstrava isso, a pregação dele demonstrava isso, foi o único que disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a audácia de Paulo. Paulo pede para as pessoas imitarem ele, como ele imitava Cristo. Então realmente fez a diferença. Então Paulo se converte e aí fica um tempo, por exemplo, ali na cidade de Damasco, depois vai para a cidade de Antioquia, da Síria. Depois ele vai ficar um tempo isolado na Arábia, alguns anos isolado na Arábia. Depois ele vai, antes de começar esse ministério dele, das viagens, ele vai ficar um tempo, por exemplo, na cidade de Tarso, que é a cidade onde ele nasceu, que era uma cidade muito importante, ficava ao norte do mar Mediterrâneo, e essa cidade era uma cidade importante porque ela ficava ali às margens, né? Era uma cidade de um comércio muito forte. A própria Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer em algum momento, que ele nasceu em Tarso, e que Tarso não era uma cidade simples, era uma cidade muito importante. Então Paulo vem para Jerusalém estudar, se torna ali uma pessoa notória, tem um notável saber a respeito das leis, a respeito da religião. Paulo, então, se converte nessas condições, porque Deus tinha um chamado, e tem uma coisa, porque ele era escolhido, né? E tem uma coisa interessante, né? Que o escolhido não tem a oportunidade de escolher. O chamado, quando Deus tem, não tem como dizer não. Porque quando Deus chama de fato e de verdade, Deus coloca no coração o desejo, e Deus coloca no coração, o que colocou no coração de Paulo, um amor pela igreja, uma paixão, um fogo pela igreja. E aí ele entrega a sua vida por amor a esta igreja. Então, aqui começa então a vida de Paulo, tem essa conotação. E aí, o que acontece? Paulo também trazia em si, ali na sua teologia, a cristologia, ou seja, Paulo é um tipos de Cristo, e Paulo prega Jesus como centro, Jesus como o autor e consumador da fé, Jesus como o soberano, onde Paulo apresenta Jesus como único, como o caminho, como a verdade, como a vida, e que não há outro, e que não há uma alternativa, que não há um atalho. Então, Paulo coloca Jesus no centro do cristianismo. E isso é importante. Talvez hoje nós vivamos uma época em que muitos têm tirado Jesus do centro. Muitos têm colocado a si próprio no centro. O evangelho ele precisa ser cristológico, ou seja, Cristo no centro. Mas hoje nós estamos vendo um evangelho antropocêntrico, um evangelho onde as suas bases, ou as novas bases, muitas das vezes, têm sido colocada de uma forma nova, com a visão mais, com a roupagem nova, e talvez um evangelho híbrido, um evangelho misturado.
que é, na realidade, hoje, às vezes a gente vai olhar lá para as heresias, e Paulo vai trabalhar muito isso aqui, as heresias lá do início, lá do século I, II, III e IV, né? As heresias do gnosticismo, do donatismo, a heresia, por exemplo, do arianismo, por exemplo, que não colocava Cristo como Filho de Deus, e que havia um dualismo, e essa briga aqui, ela vai se estender, e que na frente a gente vai entender isso aqui. Então Paulo vai brigar muito com essa questão. Então aí Paulo então começa, né, o seu ministério, e aí depois desse tempo que ele fica fora, que ele vai aprender, que ele vai estudar, mas uma coisa ele traz, e aí ele vai refutar sempre isso. É porque ele vai dizer o seguinte, que ele na realidade nunca estudou com Pedro, nem João, nem Tiago, André, Bartolomeu, Tomé, ele nunca teve junto com esse povo. Uma vez, ele vai dizer que esteve com Pedro por 15 dias. E isso foi no concílio de Jerusalém, quando ele volta da sua primeira viagem. Mas ele vai mostrar que o evangelho que ele prega é o mesmo evangelho dos apóstolos, mas que não foi aprendido, foi revelado. O próprio Cristo revelou para ele, quando se apresenta, quando se revela a ele, Deus colocou no coração dele todo o evangelho. Então Paulo vem ali no concílio e ele prova que ele não estudou, que ele não esteve, que ele não andou com os discípulos, nem com Jesus pessoalmente, mas que o evangelho que ele pregava era genuíno, era tão genuíno quanto os dos apóstolos. Então chega um momento que Paulo está na igreja ali na sede, né, que é em Antioquia da Síria, e aí começa as viagens. Então nós vamos estudar e nós vamos ver que Paulo fez 3 viagens missionárias e uma quarta que foi a que ele vai para Roma para ser preso, mas não deixou de ser missionária, porque Paulo pregava para todo mundo. Paulo, a Bíblia vai dizer no livro dos Atos, e que se ele entrasse no barco, ele já pegava na mão da pessoa, já começava a conversar, já começava a falar de Cristo. Quando ele descia na cidade, no primeiro sábado já ia na sinagoga, começava a pregar e falar de Cristo. Paulo não perdia tempo. Vocês lembram daquele versículo? Eu acho que o próprio Paulo vai dizer, né, e com experiência própria, vai dizer para Timóteo: pregue a todo o tempo, a tempo e fora de tempo. Ou seja, pregue em qualquer lugar. Então Paulo fazia isso na prática. Paulo poderia falar porque Paulo fazia isso na prática. Então, a primeira viagem missionária de Paulo sai ali de Antioquia da Síria, vai para uma cidade portuária chamada Seleucia, e ali, 25 quilômetros aproximadamente ali de Antioquia, ele desce, vai a pé, passando por lugares estreitos, por lugares perigosos, mas ele vai. Dali daquela região da Seleucia, por exemplo, ele vai para a ilha de Chipre. Na ilha de Chipre, ele vai entrar na ilha de Chipre, que fica aproximadamente 250 quilômetros, por exemplo, da costa. E ele chega ali numa cidade chamada Salamina. Salamina é a primeira região que ele entra ali em Chipre, e ali ele vai conhecer o João Marcos. João Marcos é aquele a qual Barnabé e Paulo chama para ele fazer a primeira viagem, mas lá na frente ele vai voltar, e isso vai causar vai arranhar um pouco ali a amizade de Barnabé com Paulo. Aí mais na frente a gente vai falar sobre isso. Então ele chega na cidade de Chipre, passa por Salamina. Salamina ele vai a outro extremo da ilha, que é Pafos. E ali em Pafos, por exemplo, ele vai conhecer, por exemplo, ali um procônsul, Sérgio Paulo, e que está querendo ouvir do evangelho, está querendo se converter, mas existe ali um enganador ali, um mágico, chamado ali de Elimas ou Bar Jesus, e a qual Paulo querendo pregar e ele querendo ouvir, sempre o inimigo está, né, atrapalhando quem quer ouvir. E aí Paulo ora, faz uma oração, e para ele aquele enganador, aquele mágico, né, aquele encantador fica cego por um tempo.
Então, ali Paulo já começa a mostrar o poder de Deus, ali o poder das maravilhas, né, dos milagres, fazer os grandes milagres. Então, Paulo sai da ilha de Chipre e Paulo vai atravessar agora para a região ali da Acaia, região ali da Ásia Menor. Então, Paulo atravessa ao mar, aproximadamente 400 quilômetros da ilha de Chipre até a próxima cidade que ele vai, e ali ele vai chegar na região da Ásia Menor, e ele vai passar ali por 4 cidades. Ele vai chegar ali primeiro na cidade de Perge, depois ele vai para a Antioquia da Síria, da Síria não, a Antioquia me esqueci aqui agora, da Pisídia, a Antioquia, porque a Antioquia da Síria fica lá de onde ele saiu. Agora ele vai chegar, depois de Perge, ele vai chegar na Antioquia, nessa nova Antioquia, que é da Pisídia. Depois ele vai para Listra, Icônio e Derbe. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Então ele sai da Antioquia da Síria, vai para a ilha de Chipre, passa por Pafos, Salamina, de Salamina vai para Perge, que é uma cidade costeira, né, que seria ali um porto. Depois ele vai para Antioquia da Pisídia, depois ele vai para Listra, Derbe e Icônio e volta. Aqui aconteceu nesse período, todas essas cidades que ele saiu, foi espancado, fizeram um tumulto para espancar ele saiu preso, apedrejado. Paulo saiu fugido dessa cidade, porque pregava e os judeus, principalmente os judeus, faziam motim, né? Porque os judeus eram contra o cristianismo, porque dizia que era uma blasfêmia, porque essa nova forma de pregar e de colocar Jesus como Salvador, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aí, de certa forma, ele se sentiu ofendido, porque sempre foram baseados e estabelecidos na lei de Moisés, mas a lei de Moisés ela vai até um tempo, ela é como um aio que instrui o menino até os seus 18, e quando ele é emancipado, ela fez o seu papel, mas a partir de agora ele vai caminhar em um novo rumo. Ou seja, o Velho Testamento para nós é como chamado também de a Velha Aliança. Então ela teve o seu papel fundamental, ela é boa, mas a partir do nascimento de Jesus é uma nova aliança. Nós vivíamos na época da lei, que para vocês entenderem, o Velho Testamento, as leis mosaicas, e a partir do nascimento de Cristo, agora nós vivemos a era chamada Era da Graça. Então, o grande conflito de Paulo com os judaizantes é isso, é que os judaizantes querem, de certa forma, diminuir o sacrifício vicário de Cristo, a morte de cruz de Cristo, porque nesse caso, quando Jesus vem, estabelece e Jesus morre, o cordeiro que tira o pecado do mundo, agora você não precisa mais de matar cordeiro uma vez ao ano, você não precisa mais disso, não precisa mais de adendos para que você seja salvo. A fé é a razão básica, a fé em Cristo Jesus, para você ser salvo. Então, aí aqui, na realidade, nós vamos ver muito essa questão mais lá na frente, na questão lá, por exemplo, dos Gálatas, onde os judaizantes, onde os gnósticos traziam ali a questão, por exemplo, que para ser salvo, para realmente ganhar o reino de Deus, além da morte de Cristo, precisava de alguns adendos, como a circuncisão, por exemplo, como a questão da alimentação e o cumprimento das leis. Mas uma vez que Jesus vem, Jesus literalmente, ele paga o preço. Agora não é preciso mais fazer esses rituais do Velho Testamento para você conquistar a salvação. Você precisa agora ter fé que Jesus é o único e suficiente Salvador e render-se aos seus pés. Essa é a regra básica, que a salvação ela é um dom gratuito de Deus, na fé em Cristo Jesus. Então essa foi a grande briga, a vida de Paulo, inclusive a morte de Paulo foi em função disso, nós vamos ver. Então, na realidade, quando Paulo faz essa primeira viagem, então ele vai a essa cidade e ele volta, e aí é onde, por exemplo, ele traz ali no concílio a questão dos judeus não permitir que um gentil
fizesse parte da igreja se ele não fosse circuncidado. E ali houve grandes controvérsias, grandes bate-boca, até que chegou um consenso de que não precisaria, mas os gentios que se convertessem a Cristo não precisaria nem de cumprir os rituais judaicos, nem de ser circuncidado e algumas coisas mais que não precisava, porque eles não eram judeus. Isso não fazia parte da sua cultura, da sua vida, do seu dia a dia. Então, Paulo então resolve essa questão e parte para a segunda viagem. Na segunda viagem agora ele não sai ali agora pelo Mar Mediterrâneo, mas por cima, ao norte do Mar Mediterrâneo, passando por a cidade de Tarso, justamente onde ele nasceu. Então ele vai a Tarso e aí ele vai de novo ali para a região ali da Ásia Menor. Ele vai, por exemplo, passar por Icônio, Derbe, Listra. Só que agora ele vai para o rumo da Macedônia. E ele vai chegar, e a história vai dizer, no livro do Atos, você vai entender que ele estava naquela região ali da Acaia, naquela região ali da Ásia Menor, e ele tinha planos para subir ao norte ali, mas o Espírito Santo o impediu. E aí ele vai para uma cidade chamada Troade. E essa cidade ela é muito importante, e quase todos os crentes, nós todos conhecemos essa passagem, que é quando Paulo está em Troade. Ele tem uma visão de um varão dizendo, estava lá na Macedônia e dizendo, atravessa e ajuda-nos. Então um varão apareceu em uma revelação para Paulo, do lado da Macedônia, e dizendo, atravessa e ajuda-nos. E aí Paulo entendeu, o Espírito Santo de Deus revelou qual que era o propósito. Então Paulo sai daquela região ali, e ele vai para a Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, na cidade de Hierápolis, uma cidade portuária, ele vai, a primeira cidade que Paulo entra ali na região da Macedônia é a cidade de Filipos. Tanto é que nós vamos ver lá na frente uma carta que Paulo escreve aos filipenses. Então, Paulo vai à cidade de Filipos. Filipos, na realidade, todos os estudiosos e vai dizer aqui que Filipos é o portal é a cidade que abre a porta para Paulo pregar não ali só na Macedônia, mas para alcançar, por exemplo, também ali a Europa também. Então Filipos é uma cidade importantíssima, porque Paulo sai dessa região agora aqui, né? Paulo agora vai para o outro lado, entre aspas, do mundo da época, né? Então Paulo vai na cidade de Filipos. Em Filipos ali acontecem alguns milagres, né? Também perseguição, mas acontece milagres, por exemplo, aquela pitonisa, por exemplo, que adivinhava, por exemplo, era ali na época de Paulo, e foi ali que Paulo expulsou aquele demônio daquela mulher. E ali Paulo conhece muitas pessoas, e Paulo estabelece igrejas nessas cidades por onde ele passa. Onde Paulo passa, na primeira viagem, estabeleceu igrejas. Por exemplo, aquelas igrejas, aquela região ali primeiro que eu falei para vocês, que é Perge, Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, Icônio, é a chamada as igrejas da Galácia. Eram as igrejas que formavam ali a igreja da Galácia. Inclusive a carta aos Gálatas vai para todas essas igrejas ali, onde os gnósticos estavam ali pervertendo o evangelho. Então Paulo chega em Filipe, a cidade de Filipe, na realidade, ela é a cidade que era em homenagem ao rei Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era um macedônio. Então, essa cidade ela é muito importante, a cidade de Filipos. E de Filipos ali ele vai para Tessalônica, ele vai descendo ali para a região da Bereia, ele vai ali para Colossos, e ele vai prosseguindo essa viagem dele. Vai chegando, por exemplo, em Colossos, Bereia, ele vai até, por exemplo, Corintos. Depois de Corinto ele vai chegar na Grécia, em Atenas. Na volta de Atenas ele vai voltar para Atenas, ele vai passar em Éfeso, e de Éfeso ele vem embora. Essa é a segunda viagem de Paulo. Paulo estabelece igrejas em todas essas regiões, estabelece
pastores, colocam diáconos, evangelistas. Paulo faz um trabalho excelente, deixa literalmente consolidado, aonde ele vai, ele deixa consolidado ali as igrejas e os pastores. Então, dessa vez Paulo volta, e aí Paulo vem, e aí na terceira viagem de Paulo, que está no livro dos Atos, Paulo agora vai fazer toda essa região, só que agora ele vai também tanto para Atenas, como ele vai também para Éfeso, e ele vai fazer toda essa região, vai deixar, por exemplo, na igreja ali de Éfeso, Timóteo, seu grande companheiro, como se diz, foi tirar de casa ainda moço, né, ainda menino, qual tinha a sua mãe, a sua avó Lloyd, né, que já era um crente, e Timóteo tinha um grande testemunho. Jesus e Paulo ali já na segunda viagem leva ele, e Timóteo é uma referência, um braço direito para Paulo. Tanto é que quando Paulo sai ali daquela região, quem fica assumindo aquela igreja de Éfeso é Timóteo. Timóteo é o grande nome. Timóteo, Tito, Lucas, mas Timóteo é realmente o companheiro de todas as horas. Paulo viveu, na realidade, Timóteo, juntos por muito tempo. Andou por lugares frios, gelados, perigosos, lugares realmente inóspidos, né? Inóspitos, né? E na realidade Timóteo tem uma história muito íntima com Paulo. Tanto é que no 2 Timóteo 2, ali você vai ver que Paulo pede para chamar Timóteo. Vai escrever uma carta dizendo: Timóteo, venha ter comigo depressa. Ou seja, literalmente ele estava dizendo: já estou ouvindo os sinais ali, e que na realidade a minha morte está por um fio, a minha vida está por um fio, aliás. E aí a gente não sabe se Timóteo realmente conseguiu chegar lá, mas você vê que ele faz menção a Timóteo. É como se ele tivesse com saudade, é como se ele tivesse que dizer as últimas palavras a Timóteo, porque Timóteo foi um fiel escudeiro, Timóteo foi um discípulo fiel a Paulo. Então a história de Paulo ela tem todo esse como eu diria, essa importância na realidade, porque Paulo foi um fundador de igreja. Paulo foi alguém que consolidou a igreja. A palavra consolidar é muito importante, porque o segredo da multiplicação é a consolidação. É você estabelecer alguém, deixar preparado e esse alguém multiplicar. E Paulo fez isso muito bem. Então, a vida de Paulo, nesse primeiro módulo aqui, nessa primeira parte que a gente está estudando, então ela tem essa conotação. É importante a gente aprender e saber realmente dessas coisas. E Paulo, por exemplo, uma das coisas importantes que Paulo pregava é a questão da ética cristã. E a gente vai ver ele defendendo a ética, ou seja, a forma do cristão se comportar, os relacionamentos, como se comportar na igreja, como se comportar fora da igreja. E Paulo trabalhou muito com isso. E Paulo teve problema demais com isso. Nós vamos ver, por exemplo, ali, logo na frente, a igreja de Corinto, por exemplo, que é uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Ele escreve duas cartas, primeira Coríntios, 2 Coríntios, e ali a gente vai ver que ele preocupava demais com a forma que a igreja daquela cidade estava convivendo, qual era, de certa forma, a reputação da igreja para aquele povo. Então, Paulo trabalha muito isso. Mas, na realidade, Paulo, nós vamos falar agora, por exemplo, a questão, por exemplo, da carta aos Romanos, a base da justificação pela fé. A carta aos Romanos, na realidade, de todas as cartas de Paulo, a mais importante é a carta que Paulo escreve aos Romanos. O próprio Lutero vai dizer que se não houvesse outra carta, Romanos seria suficiente para que o evangelho fosse pregado com clareza, com metodologia, porque a carta de Paulo, e aí nós podemos aqui colocar muito junto a carta de Paulo com a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo, por volta do ano 49, por aí, mais ou menos, 49 a 50. Essas datas a gente não pode precisar, porque elas vai mudar de estudo para estudo, mas ali em 1 ano, 2 anos, mas por volta de 49, a primeira carta que Paulo escreve é a carta
aos Gálatas. Por quê? Porque os Gálatas estavam sofrendo, lembra das igrejas da Galácia que eu disse ali? Da Pisídia, da região da Pisídia, da Icônio, Derbe, Listra. Paulo estabelece as igrejas, deixa pronto, mas quando Paulo volta lá, o povo está desviando. E Paulo fica chateado demais com isso. E Paulo chega e diz: vocês estão trocando o Jesus que morreu na cruz, que nos salvou, por esses conhecimentos, por esses falsos profetas, né? Por esses sacerdotes falsos. E aí Paulo fica muito chateado ali, e ele vai chegar ali em Gálatas e vai dizer aquilo que a maioria de vocês sabem de cor salteado, e vai dizer que se outra pessoa, até mesmo um anjo, pregar um evangelho que não é o que eu preguei, se até eu mesmo discordar desse evangelho, que esse evangelho seja considerado anátema, amaldiçoado. E ele vai chegar um momento ali que ele vai ficar muito chateado com aquele povo, e ele vai chegar e vai dizer o seguinte: que vocês não me inquietem mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque tinha lugares que as pessoas confrontavam Paulo, tinha igrejas que pediam cartas, exigiam uma carta de Paulo, vindo da igreja, por exemplo, lá de Antioquia, da Síria. E Paulo vai dizer: vós sois a carta lida, eu sou, a minha pessoa é a carta viva. Vocês me conheciam antes de eu ser um cristão, vocês me conheciam. Hoje vocês ouvem falar em todas as regiões dos meus feitos, do que Deus fez em minha vida. Então eu não preciso de carta, porque a minha vida, as marcas que trago no meu corpo, elas dizem de mim. Porque muitas pessoas querem a carta ou o diploma, mas o diploma não diz nada. O que diz muita coisa são as cicatrizes. Porque as cicatrizes diz de onde você veio, por onde você passou. E Paulo poderia mostrar para ele de onde ele tinha vindo, por onde ele passou, porque tinha grandes marcas no corpo e na alma. Então, os Gálatas, Paulo repreendeu os Gálatas em relação a isso. Mas Romanos, de todas elas, é a carta mais importante que Paulo escreveu. Porque Paulo escreve essa carta e Paulo ainda não tinha ido a Roma. Mas Paulo, com uma estratégia, porque Paulo tinha a intenção de estabelecer uma igreja em Roma, porque era a capital da época e era a cidade com o maior número de pessoas, de habitantes, e que naquela cidade ali o comércio era muito forte, a cultura era muito forte. Dali, então, Paulo tinha o maior interesse de estabelecer igreja em Roma. E de lá, num segundo plano, Paulo tinha interesse de ir até a Espanha, porque a Espanha naquela época era como se fosse o limite da terra. Então Paulo queria, porque lembra, por exemplo, quando a Bíblia diz que vós sereis as minhas testemunhas e vocês pregarão em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O desejo de Paulo era chegar à Espanha, literalmente, naquela época, para os conhecedores, era o fim da terra habitada. Então, Paulo escreve a Roma, e o importante aqui na carta aos Romanos é que Paulo coloca tanto judeus como gregos e gentios, de uma forma geral, no mesmo balaio. Paulo não faz acepção, dizendo que para Jesus não importa se é judeu, cumpridor da lei, legalista, ou se é gentil, pagão, que não cumpre lei. Para Deus, para Jesus, todos pecaram e foram destituídos da glória. Ou seja, os judeus se julgavam os melhores porque a palavra foi revelada a eles, o Messias eram judeus, o sacerdote, toda a questão eclesiástica era em Jerusalém. E eles se achavam melhor. E olhava para o gentio como cachorros loucos. E Paulo chega e quebra esse protocolo. Paulo vai dizer que aqui não importa se é circunciso ou incircunciso, se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é indouto, se é sábio. Não importa. Para Jesus todos são iguais. Porque
todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então agora, judeus, inclusive os judeus que o rejeitaram, e justamente Jesus sai para evangelizar e ganhar os gentios, Paulo sai para evangelizar os gentios, justamente porque os judeus rejeitaram Jesus. A Bíblia vai dizer que eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Então Paulo joga isso na cara dos judeus e diz: olha, vocês não têm condições de exigir dos gentios, porque vocês têm a lei, mas vocês não cumprem. E eles não têm, também não cumprem, mas agora, com Cristo, agora na era da graça, tanto os judeus quanto os gentios, que se arrependerem e que reconhecer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, todos terão o direito de ser chamados filhos de Deus. Então Paulo traz, de certa forma, um equilíbrio para que as pessoas possam verdadeiramente se sentirem abraçadas por esse novo evangelho, por esse evangelho da graça, por esse evangelho que não é meritocrático, mas que é através de um favor imerecido. Aqui não é pelas suas obras, aqui é pela fé. Paulo traz esse equilíbrio e diz: não é as obras que vai te salvar, mas é a fé que você tem no Filho de Deus, que foi morto na cruz, que vai te salvar. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus pela fé em Cristo Jesus. E aqui Romanos, por exemplo, a importância de Romanos é tremenda, que nós estudamos, né, a questão, por exemplo, dos reformadores, como Lutero, como Calvino, como os avivalistas John Wesley, como Evan Robert. Todos eles se converteram, de certa forma, inspirado por uma palavra de Romanos. Lutero, Romanos 1:17, descobriu, estudando ali, naquele mosteiro, que ao contrário do que a igreja dizia, que para ser salvo precisava de comprar as indulgências, que precisava pagar um preço ali para a igreja, ele descobriu que aquilo tudo era mentira, que não era verdade, que a salvação é um dom gratuito de Deus, e que se você tiver fé e crer no Senhor Jesus Cristo, na morte vicária de Cristo, aceitando Ele como o seu único e suficiente Salvador, a salvação está garantida. Porque Jesus é o justificador, é o tema central da carta aos Romanos. A justificação pela fé. A justificação pela fé. Ou seja, o que nos justifica, o que nos coloca em condições de igualdade, é a justificação pela fé na morte de Cristo. Então Cristo vem e nos justifica. A palavra justificação, ela tem uma conotação, ela converge para aquele que paga a conta. A cédula da dívida foi rasgada. Porque aqui no livro, na carta aos Romanos, vai dizer que por um homem chamado Adão, ou pelo primeiro Adão, entrou o pecado. Mas por Jesus, que aqui na carta compara-se ao segundo Adão, veio a reconciliação com Deus. Deus agora, através de Jesus, pega na mão do homem, uma vez que foi separado, ou seja, quando Adão peca, há um abismo muito grande, e que o homem não consegue atravessar para o lado de cá. Mas Deus, em sua onisciência, onipresença e onipotência, conforme o Salmo 119 vai dizer, manda o seu filho, e o seu filho agora pega na mão dos pecadores e pega na mão de Deus e faz essa conexão de novo, com essa reconciliação do homem que caiu com Deus, através da fé. Então é importantíssimo a gente entender isso. Então a carta de Paulo aqui, ela vai, na realidade, nos trazer a questão da justificação pela fé. E aqui é importante, a justificação pela fé, é que a carta de Paulo literalmente é o sola fide da reforma. Somente a fé. Paulo aqui diz que você não precisa de adendos, você não precisa de rituais judaicos, você não precisa de evitar comidas, você não precisa de circuncidar-se. Sola fide, somente a fé é que garante a sua salvação. Olha que coisa importante, não interessa se somos judeus, gentios,
gregos, troianos, não interessa. Se nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, foi enviado por Deus para nos salvar, com certeza nós teremos a salvação garantida. Isso é o que Paulo traz. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela é maravilhosa. E outra coisa importante aqui para finalizar a questão da carta aos Romanos. Então, a carta aos Romanos, na realidade, deixa algo muito importante. É que o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo alcança todos, judeus e gentios. A igreja é a união de povos diferentes que creem em um único Deus. Quem são os judeus? Os judeus são todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, são judeus. E quem são os gentios? Todos que não são descendentes dos patriarcas. Quem é a igreja? A igreja é a união, a comunhão de todos judeus e gentios que se converteram a Cristo. Essa é a igreja. A igreja é o lugar onde reúne-se pessoas diferentes, mas que creram no único Salvador, que entrou no único caminho, que acreditaram na única verdade. Então, Romanos traz esta visão para nós. E finalizando aqui, os Gálatas, por exemplo, a região da Galácia, Paulo escreve aos Gálatas justamente para combater os judaizantes, para combater o gnosticismo, para combater as heresias. E ali Paulo chega e diz: não há outro evangelho. O evangelho que preguei é o evangelho único. Não existe outro evangelho. Então, os gnósticos queriam trazer ali um evangelho híbrido, misturado, um complemento para complementar o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo para aquele povo, ele não era perfeito. Ele precisava de alguma coisa para complementar. Então, Paulo vem e fala e diz e prega que afasta desse evangelho, que esse evangelho é um evangelho que na realidade é um falso evangelho, é um evangelho amaldiçoado, porque ele quer desfocar, tirar Cristo do centro e colocar a mente humana. Então hoje, por exemplo, nós vivemos um evangelho que nós precisamos hoje através do conhecimento, e eu e você estudamos para isso, que nós precisamos ser um apologeta de Cristo, um apologeta do evangelho, um defensor do evangelho, assim como foi Paulo.